Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos uma nova fase, programação. Vamos lá? Quando falamos em programação, existe um conceito que está aqui na nossa atividade, vamos olhar ele, que é o computador. Eu sei que todo mundo sabe o que é computador, mas muita gente tem a ideia do computador como estes aqui, esses computadores de mesa, ou laptop, que são os computadores portáteis. Só que agora na nossa atividade, vocês precisam abrir a mente de vocês um pouco mais, entendendo o computador como a máquina destinada ao processamento de dados, que é capaz de obedecer às instruções que vocês dão a ela, ok? Vocês vão ver que mais para frente vocês vão entender muito melhor. Outro conceito que precisamos falar um pouquinho, que é de linguagem de programação. Linguagem de programação é uma linguagem formal que permite que o programador, ou seja, vocês, escrevam um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico do computador. Computador pode ser qualquer dispositivo que processa dados, ok? Tranquilo até aqui? Quando a gente olha o conceito assim escrito, parece ele bem confuso, mas à medida que a gente for colocando a mão na massa, trabalhando com programação, programando, vocês vão ver como isso fica bem mais fácil de entender. Eu coloquei uma observação que é importante eu dizer para vocês que nós, nessa parte de aprendizado de programação, vamos utilizar uma linguagem específica para você aprender programação, mas também aprender lógica de programação. Vocês conseguem aprender as duas coisas juntos e de uma forma bem divertida, bem mais visual. E essa linguagem a gente chama ela de programação baseada em blocos. Ela vem do inglês, Block-Based Coding. Vocês vão ouvir falar muito em coding ou coding, que é como os americanos chamam programação. Tranquilo até aqui? Durante a nossa jornada aprendendo programação, eu vou trazer o código de programação baseado em blocos, também em JavaScript, que é uma outra linguagem de programação. Isso para vocês irem olhando e observando que apesar de a linguagem ser escrita de um jeito diferente, a lógica de programação geralmente é a mesma, ok? Tranquilo até aqui? Então agora vamos para a programação em si. A programação, ela envolve, como vocês já viram, uma linguagem de programação, ou seja, uma forma de você se comunicar com a máquina que ela entenda. E para nós aprendermos isso juntos, eu vou utilizar sempre ambientes de programação baseado em games. Por quê? Porque vocês têm muita experiência, passam muitas horas jogando. Então é um ambiente que vocês conhecem e porque vocês também vão aprender de uma forma muito mais agradável. E tudo que a gente aprende com prazer, a gente aprende mais e melhor, ok? Nós vamos começar a aprender nossos primeiros comandos em ambiente de um game bem famoso, o Minecraft. E quando nós falamos em programação em ambiente de games, vocês vão ver que a gente vai falar alguns conceitos que são comuns a este ambiente, como a ideia de NPC, ou personagem não jogável. Sempre quando eu estiver falando em programação, mova o teu avatar, ou mova o seu personagem, a ponto dele interagir com o NPC, vocês já sabem o que é um NPC, é um personagem não jogável. Vocês já vão ver como isso vai ficar fácil quando a gente começar a programar. E quando vocês fizerem no computador, a gente diz que vocês estão programando plugado, no modo plugado. E quando vocês estiverem programando no papel, acreditem, muita gente profissional utiliza o papel para organizar suas ideias para então programar no computador. Esse tipo de programação a gente chama de programação desplugada. Quando a gente está programando no computador, a gente fala modo plugado. Quando está no papel, a gente fala programação desplugada. Tranquilo até aqui? Aqui no ambiente de programação, vocês podem observar que a gente tem alguns elementos. Quando vocês estiverem programando desplugado, eu vou utilizar essas grades para vocês calcularem os passos que o personagem de vocês precisa avançar para alcançar determinado objetivo, ok? Mas no ambiente, quando a gente estiver trabalhando plugado, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é uma linguagem de programação, só para vocês entenderem.
Como quando tu olha, parece muito estranho, mas é bem tranquilo. Por isso que a gente vai usar os blocos para desmistificar, tirar essa ideia de algo muito difícil da mente de vocês, porque programação é algo muito simples. Aqui a gente está vendo a mesma situação que na atividade impressa, só que sem as grades, só que a gente consegue ver aqui os detalhes, os quadriculados na grama, ok? Aqui está a atividade que vocês estão recebendo impressa, daí tem a grade, e aqui, que o nome desta é, exatamente, acertou, desplugada, programação desplugada. E aqui, no ambiente do computador, que daí a gente chama de programação, exatamente, programação plugada. Então agora eu vou trabalhar aqui no ambiente de computador, no modo plugado. Deixa eu minimizar aqui para não atrapalhar a gente. Aqui eu estou jogando com a Alex, mas a gente também pode jogar com o Steve, tá? Há 2 personagens. A Alex, ela precisa chegar até a ovelha. A ovelha é um NPC. Lembra que a gente falou que é um NPC? É um personagem não jogável. O personagem jogável que estamos controlando é a Alex. E a Alex, para mover a Alex até a ovelha, precisamos que ela receba alguns comandos. Ela está aguardando nossos comandos. E o primeiro comando que a gente vai olhar é o avance. É este comando aqui. Para a gente programar ela, eu vou clicar, prender ele aqui no quando executar. Porque eu clico no executar e ela faz a operação. Por exemplo, eu cliquei avançar, um avanço. Quando eu clicar em executar meu programa, vocês vão ver que ela avançou uma vez. Só que infelizmente, esse movimento não alcançou a ovelha. Por quê? Quantas vezes eu preciso dizer para a Alex avançar para chegar até a ovelha? Uma vez eu já coloquei e vi que não deu certo. Então, de repente, 1, 2. Vamos olhar na atividade? Na atividade 1, 2. Eu preciso avançar 2 vezes. Então, eu vou pegar mais uma vez o avance e colocar aqui. 2 vezes. Agora eu vou executar. 1, 2, pronto. Deu certo. A Alex chegou até a ovelha. É bem tranquilo. Um comando que faz o meu personagem avançar. Eu vou mostrar ele agora num outro ângulo. Deixa eu botar o comando avançar aqui para vocês olharem ele. Eu vou encaixá-lo aqui e agora quero mostrar um outro detalhe. Aqui é em linguagem de blocos, mas a gente pode ver também esse comando em linguagem JavaScript. Aqui está ele. Então, aqui estamos olhando ele em formato de blocos, esse comando. Mas esse comando, a gente também tem ele em formato de JavaScript. Então, eu sempre vou mostrando os comandos em bloco e em JavaScript, porque daí a gente vai aprendendo as 2 linguagens juntas, ok? Vamos ver se vocês aprenderam? Digamos que eu precise levar a Alex até aqui na árvore. Como que eu faço? Primeiro eu tenho que ver quanto é a distância que eu preciso percorrer. 1 bloco, 2 blocos. Então, avance uma vez, avance outra vez. Então, são 2 vezes avance. Como será que fica isso em linguagem Java? Vamos dar uma espiadinha. Fica o comando move forward. Move forward. Ou seja, o comando 2 vezes. Um detalhe muito interessante é que quando aprendemos programação, também acabamos aprendendo inglês, porque muitas linguagens, elas utilizam palavras da língua inglesa, claro, com uma sintaxe toda própria daquela linguagem. Por exemplo, se a gente fosse escrever em inglês, seria move forward, separados e sem esses parênteses, esse ponto e vírgula, essa pontuação. Mas a gente consegue aprender inglês à medida que vamos aprendendo as linguagens de programação. Muito interessante, né? Então, voltando para cá, para o nosso ambiente, para mover a Alex, eu preciso dar 2 vezes o comando move forward. Se fosse em JavaScript, move forward, move forward. Em linguagem de blocos, é avance e avance. Não se preocupem com esse amarelo. Sempre a gente vai ter em programação um gatilho que começa a rodar o programa. Na nossa situação, no papel eu não tenho esse gatilho. Vocês apenas vão programar o comando. Mas quando estamos, isso desplugado. Quando estamos plugados, precisamos de alguma coisa para disparar.
No caso aqui é o botão executar. E esse amarelo significa isso, que quando eu apertar, ó, quando executar, eu rodo o programa. Vocês também vão ver em vários ambientes de programação que utilizam a linguagem bloco, em vez de executar, run, que quer dizer rodar, perfeito? Claro, run também quer dizer correr, mas em programação é rodar o programa, perfeito? Então, vamos conferir. Alex mover 2 vezes para frente, avançar 2 vezes para frente. Vamos executar para ver se dá certo. Ainda aqui eu quero mostrar para vocês outros 2 comandos, que é o virar à esquerda, vamos olhar ele em JavaScript, turn left, e virar à direita, ó, virar à direita é turn right, porque em inglês left é esquerda, right é direita. Só que quando nós estamos movendo o personagem, é muito importante que vocês percebam em que direção a Alex está olhando, em que direção o meu personagem está. Porque se a Alex está olhando para a árvore, eu digo para ela virar à direita, vou executar aqui para vocês verem. Ó, ela virou à direita em relação para onde ela estava olhando. Vou fazer ao contrário, para ela virar agora à esquerda. Deixa eu botar aqui, à esquerda, executar, ela agora está virada nessa direção. Perfeito? Vamos voltar para a ovelha, lá para aquela fase da ovelha. Vou escolher a Alex para a fase da ovelha. Olha aqui, a Alex, ela está na mesma direção que no ambiente que a gente olhou anteriormente? Não, ela está de lado em relação àquele. E vou pedir para ela virar à direita. E vou pedir para ela fazer esse movimento para vocês verem. Ó. Muito fácil. Vocês sempre têm que pensar em que direção a personagem está olhando. Para daí, então, dar o comando virar à esquerda e virar à direita. Porque faz toda a diferença. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa atividade. Então, na atividade de hoje a gente olhou o comando avance, o comando vire à esquerda e vire à direita. Agora chegou a hora do grande desafio espada diamante. Vamos ver se você aprendeu mesmo. A Alex está aqui. Vocês podem ver que ela está com a cabecinha baixa, triste, exatamente porque ela precisa da sua ajuda para chegar até a ovelha. E como que você vai fazer isso? Você tem aqui em cima o comando avance, vire à esquerda e vire à direita. Não esqueçam, por favor, aqui na atividade também tem a autoavaliação, que pede uma nota de 0 a 10 para o envolvimento de vocês, o quanto vocês se envolveram, uma nota de 0 a 10 da compreensão, quanto vocês compreenderam o que estava proposto na atividade. E também uma nota de 0 a 10 de o quanto vocês aprenderam, disso que vocês compreenderam, o quanto vocês acreditam que realmente aprenderam, de 0 a 10. E, por fim, se vocês gostariam de aprender isso novamente. Daí vocês respondem sim ou não. Daí não é nota, é sim ou não. Perfeito? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!